pessoal! Nesta semana, nossa aula gravada vai trazer uma oportunidade, uma experiência que eu adorei fazer. Nós vamos ter um encontro com textos muito bem sucedidos no Enem de 2019. E eu não quis aqueles textos muito distantes de nós. Eu usei então dois textos de alunos do colégio, na verdade alunas, do colégio, duas queridas alunas que tiveram o carinho de compartilhar com a gente esses textos. E eu reproduzi aqui nos meus slides e vou fazendo uma análise, tentando responder sempre por que eles têm notas muito boas. Com vocês, então, uma aula de análises de textos nota 1000. Então, a nossa aula hoje é para comemorar antecipadamente essa nota 1000 que você vai tirar. E para a gente conseguir isso, um grande passo é observar como é que outros textos se comportaram no ano passado. É o chamado poder da boa prática. Todo concurso muito concorrido, a gente observa, como que as pessoas foram bem-sucedidas nos anteriores e a gente vai adaptando a nossa realidade, as nossas preferências às práticas bem-sucedidas que ocorreram. Então, dentro desse propósito, nós temos muitas boas práticas dentro do colégio, mas dois textos carinhosamente me cederam a possibilidade de apresentar aqui nesta aula. E o primeiro texto é um texto 980. Está aí a vista pedagógica, é da aluna Gabriela, e ela fez 980. E o que significa um 980? Significa que um dos corretores atribuiu nota 1000 e o outro corretor atribuiu 960. Em uma das competências, então, nós temos 160, na visão de um corretor. E na visão do outro corretor, nota 1000, todas as competências com 200. Isso entra no que o Enem chama de discordância de notas e passa, vocês sabem, pelo sistema de avaliação do Enem. A única coisa que é barrada e vai para uma outra etapa é o que chama de discrepância de notas, ok? Então, eu ampliando aqui o texto da Gabriela. Gabriela era uma aluna do noturno, do ano passado. Ela disse assim: no século XVI, o filósofo Thomas More, crítico à Inglaterra de sua época, publicou uma obra intitulada Utopia para apresentar, por meio da narração do personagem Rafael Clodeu, uma sociedade alternativa igualitária. Embora confessamente utópica, essa comunidade idealizada deveria servir de inspiração para o Brasil quando se constata que, mesmo após séculos desde a criação do cinema, diversas cidades possuem seu acesso limitado. A partir disso, faz-se pertinente analisar como a inoperância governamental e a segregação socioespacial corroboram a problemática da democratização do acesso ao cinema. Vamos lá, galera, o que eu vejo de muito positivo aqui? A Gabriela fez uso de um template que nós usávamos no ano passado, vamos usar esse ano também, que é essa obra do Thomas More, chamada Utopia, e ela usa então um ponto de partida fixo, mas ela sabe fazer articulação aqui, quando ela coloca: embora confessamente utópica, deveria servir de inspiração para o Brasil, quando se constata que diversas cidades possuem seu acesso limitado. Os corretores aceitaram, não é como muito bem articulado, e me chama a atenção aqui também essa tese, a partir disso faz-se pertinente analisar como essa tese que já deixa o projeto de texto exposto, ela vai trabalhar com inoperância governamental no segundo parágrafo, e no terceiro parágrafo ela vai trabalhar com segregação socioespacial. Essas duas coisas corroboram a problemática, e aí ela usa todas as palavras
lá da expressão tema. Então, ela atende aqui a uma série de exigências do Enem. Uso das palavras que compõem, né, a expressão tema no primeiro parágrafo, como forma de mostrar que você entendeu o tema. Com relação à competência 1, alguns corretores poderiam né, achar que uma vírgula aqui, né, separaria esse outro adjunto adverbial aqui, mas né, ou uma vírgula aqui antes do quando, né? E aí, talvez por isso um 160 na competência 1, né, de um dos corretores. Com relação à competência 2, então, como eu disse, né, está dentro do tema. Na competência 3, tem uma lógica aplicada aí, né, partindo do Thomas More, eu gosto muito. E com relação, né, à competência 4, né, nós temos aqui, ó, todos os períodos, olha, embora confessamente utópica, a partir disso, né, todos os períodos muito bem interligados. Dentro dos períodos, nós também temos elementos de coesão, como por meio de, quando se constata que, então você vai tendo todas as ideias muito bem interligadas ali. No segundo parágrafo, ela vai precisar trabalhar essa inoperância governamental. Esta expressão que ela rotula aí no primeiro parágrafo como inoperância governamental, ela aparece de volta aqui pela expressão baixo incentivo oferecido à população, ok? E aqui dentro ela vai colocar que isso é por parte do governo, do Estado. Em primeira instância, notem que esta expressão aqui, ó, que foi orientada na formação do Enem do ano passado, a não ser usada porque não retoma lá em cima, mas ela faz aqui o desse quadro, ó. Então, eu tenho um elemento que retoma o primeiro parágrafo, por isso, passou muito bem pelos corretores, ok? Em primeira instância, cabe reconhecer como propulsor desse quadro baixo incentivo oferecido à população, disserta uma grande valorização do cinema. Entretanto, o alto valor dos ingressos limita o consumo de uma parcela do corpo social. Até agora ela vem seguindo muito bem a estrutura que a gente pede, tópico frasal, interliga aqui a explicação, traz a explicação, de quebra ainda coloca aqui uma oposição, uma contraposição no meio da explicação, que é muito valorizado pelos corretores. De um modo geral, nós entendemos que a melhor argumentação é aquela que considera vozes antagônicas àquilo que eu estou defendendo. Eu estou defendendo que muita gente não consegue ir ao cinema, mas eu admito que há uma valorização desse cinema. Então, reconhecer que há forças contrárias àquilo que eu tô defendendo é sempre uma estratégia muito boa. Nesse sentido, que sentido? Nesse sentido aqui de exclusão, o contratualista John Locke ressalta que é dever do Estado a garantia dos direitos inalienáveis da sociedade, inclusive o direito de consumir os tipos de cultura fornecidos. Aqui uma polêmica, né? Mas, Joelson, você pede para não trazer os contratualistas. Não é que eu peço para não trazer. É que eu acho que apenas dizer que fulano disse que há um contrato social e que o governo está descumprindo é muito pobre, é muito pouco, é desconsiderar toda uma teoria de criação do Estado lá na formação dos Estados nacionais. E mais do que isso ainda, aqui eu vejo, né, quando pega especificidades desse pensamento contratualista, né, quando fala aqui do direito de consumir, ok? Dessa forma, mostra-se claro de que forma, né? Dessa forma aqui, né, como John Locke fala, mostra-se claro que o governo deve investir mais nessa área, de modo que atenda às necessidades dos que não conseguem pagar e, por conseguinte, obter a democratização. Competência 1, galera, não vejo problema, apenas um aqui, quando essa crase deveria existir, né? Eu atendo, geralmente no verbo atender, quando eu atendo alguém, eu faço um atendimento, né, presencial. Tocou a campainha, vou lá atender você. Agora, quando nós temos uma expectativa gerada, atender a uma expectativa, aí é com A, né?
exija regenciar. Então, a crasezinha aqui, ó. Por isso, talvez o 160 na 1, como eu já disse, né? De um dos corretores. Bom, de competência 2, eu consigo ver o tema, fala-se de democratização, eu vivo insistindo nisso, galera, espaço para falar do tema, né? Esse tópico frasal, quando retoma desse quadro, o quadro é o acesso ao cinema, essa explicação aqui está bem dentro do tema, e a gente volta ao tema onde? Aqui no fechamento. O terceiro parágrafo, ainda do primeiro texto, né? Outro sim, destaca-se a acelerada urbanização das grandes cidades como impulsionadora deveria ser, né, da problemática. Nota que a competência 1 é 160. Sobre esse aspecto, cabe analisar o pensamento de Adam Smith, o qual, segundo ele, aqui deveria ser, né? Segundo o qual, o consumo é o único propósito de toda produção. Análogo a esse pensamento, olha, gente, olha que expressão maravilhosa, coesiva aqui. As empresas de cinema priorizam os grandes centros urbanos, né? Aqui não é um problema de concordância, acho que o corretor mesmo admite que aqui eu tenho um problema, né, de passar a limpo mesmo, né? Para a instalação de filiais por serem locais de potencial mercado consumidor. Então, ela coloca o cinema hoje dentro de uma lógica também de interesses comerciais, e isso exclui a população. Consequentemente, as periferias e as cidades interioranas ficam prejudicadas, com poucos ou nenhum cinema disponível para sua população. Interessantíssimo o uso do Adam Smith que ela faz aqui, e eu curti muito, gostei muito. Eu sei que no ano passado algumas pessoas foram para o conceito de mixofobia, né, do Bauman, também foi muito bem aceito pelos corretores. Consequentemente, já li. Assim, é preciso que haja uma intervenção para suprir a lacuna da pouca urbanização em outras regiões e fomentar a interiorização das empresas nesse ramo. Bom, de coesão, acho que perfeito, só esse pronome relativo aqui com, né, a preposição, né, segundo, a preposição acidental, segundo, e mais de competência 3 muito bem, de competência 2 muito bem, e de competência 1, eu chamo a atenção que é o primeiro problema de competência 4, né? Então, ainda 200 na competência 4, perfeito? E a proposta de intervenção, vamos ver como é que esses problemas colocados aí foram né, houve proposta, né, para atenuá-los. Diante do exposto, mostra-se imprescindível que medidas devem ser executadas visando a atenuação do problema. Para tanto, o Ministério da Cidadania, que engloba o eixo cultura, deve aumentar o valor creditado no Vale Cultura por meio do repasse de verba do Ministério da Economia, a fim de aumentar o consumo de cinema. Olha, agente, elemento 1, Ministério da Cidadania. Elemento 2, deve aumentar o valor creditado no Vale Cultura. Elemento 3, por meio é sempre mais fácil do que o modo, já disse para vocês, está aqui. Quarto elemento. Quinto elemento, a fim de. Quarto elemento, o efeito, a fim de, com a marca linguística de afim aqui, ó, de finalidade. E o detalhamento considerado pelos dois corretores está aqui, ó, na justificativa do porquê o Ministério da Cidadania, né? Porque ele engloba o eixo cultura. A outra intervenção, e precisou de duas intervenções, por quê? Porque a primeira fala de uma falta de acesso por conta de grana, a segunda fala de uma falta de acesso por questões de desenvolvimento econômico de determinadas regiões. Então, não ia caber aí o Ministério da Cidadania, até pode fazer alguma coisa, mas está muito mais ligado, né, à questão do comércio, né, das cidades. Então, os governos municipais, com apoio do Poder Legislativo, criar uma lei de redução fiscal, né? Olha como funciona, ok? Mas eu já havia dado 200 na primeira intervenção, com vistas a, deveria ter uma crasezinha aqui, ó. Isso, e fecha com
tais ações, olha a reiteração do ponto de partida, né? Espera-se um país mais harmônico com uma ilha-reino defendida por Mor. Eu quero deixar aqui, primeiramente, os parabéns, tá? A Gabriela. E também queria pedir a ela, e ela carinhosamente me atendeu, ela está aqui nesta aula para dar um recadinho também para vocês. Gabriela, como é que você conseguiu essa notaça 980? Conta pra gente. Ei, gente, meu nome é Gabriela, eu sou do Pré-Veste Noturno do Darwin de Anjos da Penha e o professor Joelson pediu para eu falar um pouquinho sobre o que eu fiz ano passado para conseguir 980 na redação do Enem. Então, eu sempre fui muito ruim em redação, sempre. As minhas notas do Enem, assim, a minha máxima foi 2016, que eu tirei 800, mas que assim, né, foi péssimo. E eu comecei o ano passado, tirou nota muito mal, assim, nas redações, nas correções. Era 700, 720, nada acima de 800 também. Até que Joelson, em uma das aulas dele, passou uma estrutura de redação que eu peguei, dei uma adaptada e comecei a usar. E quando eu comecei a usar ela, minha nota já disparou para 900. E é isso, eu fazia muita redação. Toda semana eu fazia redação e no final do ano eu fazia 2 por semana para poder treinar bastante, vários temas variados, todos possíveis, para poder chegar nem preparada. E é muito bom ter uma estrutura pronta e com alguns filósofos coringas assim também, né, que você pode ir usando sempre os mesmos, que aí fica mais fácil de você montar a redação. Que tem a estrutura pronta, é só você adaptar com os argumentos. E foi isso que eu fiz, basicamente. Usei a estrutura do Joelson e alguns filósofos que eu já tinha em mente, filósofos e sociólogos, e foi isso. E aí eu tirei 980 no passado, com bastante rinho de gramática, assim, porque eu escrevia muito rápido e eu tava já desesperada no Enem, que tava acabando tempo e eu não sabia mais escrever. E foi isso. E é isso, gente. Beijo. Bom, o segundo texto. Bom, o segundo texto é uma generosidade da nossa querida aluna Raquel, que nos trouxe uma nota 1000 para o colégio no ano passado e que agora nós vamos ter a oportunidade, né, de conhecer esse trabalho dela, como é que ela lidou, né, com aquele tema, com os argumentos que temos, com a estrutura que temos. Beleza? Com vocês, o texto nota 1000 de 2019. Galera, agora eu considero assim uma oportunidade, né? Nós vamos ler um texto nota 1000, que é a única nota 1000 do Estado do Espírito Santo, né? Que é da nossa queridíssima Raquel Araújo Merizio, e que, claro, tanta alegria nos deu, né? A única nota 1000 veio do nosso colégio, né? E a Raquel fez jus, o texto dela, né, está muito bom. Vamos lá. Né, o que significa nota 1000 não vou nem responder, né? Vocês sabem o peso que a redação tem nesses vestibulares todos, e tá aqui a vista pedagógica, né, do texto da Raquel. Isso é o que o Enem entrega, né, em março. Tá aqui. A introdução ela fez assim. Karl Marx, pensador alemão, acredita que os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto de suas situações sociais, já que produzem suas existências em grupo. Nessa lógica, torna-se pontual compreender a questão do acesso ao cinema no Brasil e os meios para ver a democratização na sociedade. Faltou dizer um pouquinho por quê, né, que faz-se pontual nessa lógica aqui, ó, né? Mas por inferência eu entendo também, né, que se as situações sociais elas são produzidas, né, em grupo, né, eu preciso, né, analisar essa democratização aqui, porque isso é uma questão da sociedade. Então a Raquel ela começa com um início provavelmente pronto, assim, né, que ela trabalhava o ano todo com ele, um template, mas notem, galera, que é um template, né, que
que vai dar conta, né, da necessidade de discutir o cinema. A partir disso, faz-se relevante entender que os ínfimos investimentos dos institutos de ensino em estimular a valorização do cinema, e aí ela já deixa esse projeto de texto claro aqui, ó, e da cultura, né? E a persistência da vulnerabilidade social, então ela vai tratar de 2 pontos, requerem um quadro a ser revertido. Segundo parágrafo, né? Aqui o D1. Em primeira análise, nota que os corretores, né, a formação do Enem pediu para que não usássemos esse tipo de operador, né, mas que passou bem pelo texto. Observa-se que Edgar Morin, sociólogo, eu fiquei muito feliz com o Edgar Morin, né, nessa argumentação, afirma, com o conceito de pensamento sistêmico, que é preciso ir além de um pensamento linear, sendo necessário se preocupar com as relações de causa e efeito. Galera, eu já vou adiantar que o nosso template deste ano é o Edgar Morin. Eu vou fazer nas próximas semanas, vocês vão ter acesso. E muito bacana, né, o que a Raquel faz aí. E para quem ainda não conhece o Edgar Morin, nós vamos conhecer em breve, porque eu vou levar para vocês na sala, tá? Então, ela diz, essa questão é pertinente, uma vez que muitas escolas têm, ó, lembrou do acento do tem, né? As escolas é plural, têm foco direcionado aos vestibulares e ao mercado de trabalho e negligenciam as abordagens sociais, como o debate sobre cinema e sobre os valores, talvez uma vírgula aqui antes do como, ó. Transmitidos por esse meio cultural. Isso se torna preocupante, visto que, vírgula, sem a formação de estudantes como cidadãos que apreciam a arte audiovisual, há permanência de sentimento de descaso à cultura. É indiscutível, então, que haja maior atenção dos institutos de ensino em abranger os assuntos sociais para que as relações de causa e efeito sejam priorizadas com a construção de alunos envolvidos nas questões culturais e assim possa existir maior valorização e ingresso dos cinemas no país. Fantástico parágrafo, Raquel, meus parabéns. Ela não usa o Edgar Morin no meio, como eu peço, ela traz para frente. É uma ótima oportunidade para eu falar um pouquinho para vocês que aqui ela abre com um pensamento mais geral e depois submete o tema, que é algo mais específico, àquele pensamento mais geral. Esse tipo de raciocínio nós chamamos de dedutivo. Ela trabalha pela dedução. Eu trabalho com vocês pelo método da indução, né? Nós falamos de um problema e depois nós colocamos esse problema dentro de uma lei maior. Perfeito? O terceiro parágrafo da Raquel vai trazer, ademais, ótima interligação, outra razão fundamental para a consolidação desse pensamento é o fato de que John Locke, filósofo inglês, pontua que o Estado deve garantir os direitos aos cidadãos como a manutenção, vírgula aqui, como a manutenção do acesso às áreas culturais de lazer. Nesse caso, o equívoco eclode no erro de se acreditar que esses direitos são assegurados com efetividade em todas as classes sociais. Sabe-se que tal relato não pode ser afirmado. Gente, ela faz uma negação, né? Então, aqui eu tenho uma contraposição, pois é notório que o que prevaleceu no Brasil é a desigualdade social, a qual comprova que as pessoas de regiões minoritárias são mais vulneráveis ao meio e não têm acesso aos centros culturais como o cinema, devido à falta de políticas públicas voltadas a essa questão. Né? Uma virgulinha aqui, uma virgulinha aqui.
Os corretores perdoaram, graças a Deus. Diante desse quadro, não se pode adiar a preocupação dos órgãos governamentais em promover áreas cinematográficas nas regiões pobres para que se crie uma relação de pertencimento com a garantia dos direitos e, desse modo, exista a democratização dessa arte no país. Gente, ela é fantástica, ela sabe pegar o pensamento dos caras, né, e amarrar essa discussão de uma forma, né? Isso é muito interessante, beleza? O trabalho que ela faz aqui de argumentação é maravilhoso. E na conclusão ela diz assim: o posicionamento assumido demanda, portanto, duas medidas pontuais. Bonito isso. A princípio, os institutos escolares responsáveis pela construção social e pessoal e social, olha, aqui eu tenho a justificativa do agente, ó, tem dois elementos já, institutos escolares e o 5, ok? Que é o detalhamento. Devem estabelecer como meta a flexibilização das metodologias aplicadas à educação. Aqui está a ação, elemento 2, por meio de aulas dinâmicas e transdisciplinares. Ó, isso aqui está muito articulado com Edgar Morin, que ela colocou lá no segundo parágrafo. Ó. Então, aqui eu tenho a competência 3, para mim é o que brilha neste texto, é a competência 3, né? Mas, de qualquer forma, o por meio de, ó, faz aqui o tal elemento 3, que eu tanto falo com vocês. Só está faltando o efeito, que é o 4, ó. E vai vir aqui, ó. Para que, notem, galera, que os elementos, os 5 elementos exigidos para o Enem, eles vêm assim, com marcas linguísticas muito claras, né, que ajudam o corretor a contar, ok? Perfeito, já vou dar 200 aqui na 5. A outra ação precisa ser fomentada pelo Ministério da Cidadania, um agente, né? Isso daqui não conta, para a competência 5, né? Conta para coerência. Aqui ela faz uma ação, usa o termo no sentido de, né? Intensificar, o verbo aqui intensificar os centros artísticos nas classes mais carentes. Por intermédio é o elemento linguístico, né, para o meio, que é o terceiro elemento, a fim de que haja, né, o efeito aqui, que é o quarto elemento. Não vi aqui detalhamento, mas a primeira proposta já está detalhada, é 200, eu preciso avaliar a mais completa. Com esses direcionamentos, os indivíduos, como advoga Marx, irão coexistir de forma mais integral na sociedade com a democratização da cultura audiovisual. Então, galera, olha, a gente sabe, né, que há outras notas 980 e 960 muito festejadas, né, no colégio, mesmo quem fez 920, né, 940, 900, né, são notas excelentes. Essas duas foram aquelas a que eu tive acesso, né, eu sei que no noturno de Jardim da Penha, também no noturno de Vila Velha, né, nós temos casos assim, né, de muito sucesso, não é? E a V4, né, também tem muito menino ali, né, com 980 inclusive, né, mas não me manda o texto, tem que me mandar o texto, porque eu adoro ler e adoro comemorar como essas personagens aqui ilustrativas, né, da capa da minha aula estão fazendo, beleza? E antes de a gente se despedir, eu queria entregar a vocês o tema do nosso próximo laboratório. Veja aí sobre o que escreveremos. E para a gente terminar, revelando aí o tema do nosso 7º laboratório, não é? Dentro dessa ideia de praticar, em busca dessa nota 1000. E acabando com o mistério, o nosso 7º laboratório vai tratar de um tema bem tradicional em cursinhos. Nós falaremos do sistema prisional no Brasil, né? Saindo da ideia de comportamentos do sujeito que interferem na sua saúde, por exemplo. Nós vamos agora para sistemas e infraestruturas no Brasil e o próximo, então, a questão do sistema prisional. Até lá, galera!